Quero te convidar à palavra de Deus no segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia. Você sabe qual é o segundo livro da Bíblia? Êxodo, muito bem. Êxodo, capítulo 15. Nós leremos a partir do versículo 22. Eu creio que águas amargas podem ficar doces. Águas amargas podem ficar doces. E é sobre isso que eu quero falar nesse nosso encontro. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Me acompanhe aí. Como é bom ver a igreja em silêncio, os olhos voltados para a palavra, esses olhares atentos que anseiam pela palavra de Deus. Vamos ao texto. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação. E ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O momento histórico aqui do povo de Israel se faz no deserto. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho. O capítulo 15 fala do cântico de Moisés. Também fala do cântico de Miriam. Eles estavam alegres, exultantes, felizes, porque Deus dera a eles um grande livramento. Eles haviam saído do Egito, estavam diante do mar. Faraó se arrependeu de ter liberado essa multidão israelita, foi então atrás no intento de trazê-los escravos novamente para dentro do Egito, e ali então o Mar Vermelho se abriu, e eles passaram triunfantes. Faraó com seus soldados se aventuraram a entrar no mar, e logo que o último israelita passou, o mar se fechou e Faraó com seus soldados morreram afogados. E eles estão muito felizes, eles começam a cantar, a celebrar, eles louvam ao nome do Senhor. E daí então começa a peregrinação pelo deserto. Os cantis de águas que eles haviam trazido, os potes de águas, as jarras de águas, deram para um dia. Eles foram entrando para dentro do deserto 1 dia, 2 dias, no 3º dia já não havia água nenhuma, que já havia acabado há alguns dias. Eles estão sedentos, eles estão já desesperados por água, e de repente eles dão num lugar em que há um broto de água naquele deserto. Desesperadamente eles vão provar daquela água, tomar aquela água, e aquela água então está amarga, é água salgada. E eles voltam-se para o líder Moisés, murmuram contra ele. Moisés roga a Deus, Deus dá um plano, e aquelas águas amargas tornam-se águas doces. A partir desta história, eu quero falar da nossa história. A partir desse texto, eu quero ler o texto da nossa vida. A partir dessa narrativa, eu quero extrair princípios para a narrativa da nossa própria existência. O que eu percebo aqui é que o povo de Israel tinha uma necessidade: água.
eles estavam sedentos, eles queriam mitigar a sede. Só que o que eles encontram é água amarga, é água salgada. E daí, a gente já pode extrair uma primeira verdade para a nossa própria vida, porque nós também temos necessidades. E as nossas necessidades só serão sanadas e realizadas com uma realidade correspondente: sede, água; fome, comida; sono, descanso, e por aí vai. Mas vamos, então, pensar que as nossas necessidades, elas não podem ser realizadas de qualquer maneira, a qualquer custo, de qualquer jeito. Então vamos aprender um pouco sobre as nossas necessidades e como tentar resolvê-las. Então, aprenda o seguinte: em primeiro lugar, tentar resolver uma necessidade sem a intervenção de Deus é pedir para aumentar a necessidade. Vamos ler aqui, está aí na tela, vamos lá? Tentar resolver uma necessidade sem a intervenção de Deus é pedir para aumentar a necessidade. Versículo 23 nos mostra isso. O povo de Israel estava com sede, eles param num lugar que vai ser nomeado por eles depois como Mara, porque Mara significa amarga, e eles tentam matar a sede com água amarga. Só que você sabe, água salgada não mata a sede, pelo contrário, faz o quê? Aumenta a sede. Gente, há necessidades legítimas no nosso coração, mas elas não serão resolvidas sem a intervenção de Deus. Até aqui, Deus ainda não interviu na história de Israel. Quando Ele intervém, é que a necessidade é realizada. Preste atenção, cada um de nós aqui tem necessidades e todos temos as mesmas necessidades. O que nos difere como seres humanos não são as necessidades. O que nos difere como seres humanos são como vamos realizar estas necessidades. Por exemplo, um jovem solteiro, uma jovem solteira, tem a necessidade de encontrar um companheiro, uma companheira. Tem necessidade de abraço, tem necessidade de afeto, tem necessidade de um ouvido, tem necessidade de um beijo, tem necessidade de um cafuné, tem a necessidade de se sentir interessante, atraente para alguém. Agora, essa necessidade, se ela for resolvida sem Deus, na verdade, ela vai criar um buraco ainda maior. Quando um jovem quer realizar-se na busca de um companheiro que não seja no Senhor, ele só aumentará a sede de um relacionamento saudável. Por exemplo, muita gente nesse momento se encontra com a necessidade de saúde, está enfermo, está com um distúrbio, está com uma patologia, está com uma síndrome e quer ver o corpo voltar ao funcionamento pleno, e daí diz: eu vou resolver isso, eu vou procurar um espírita, eu vou procurar um centro de macumba, eu vou fazer um despacho, eu vou pagar alguém para intermediar essa cura para mim com o meio das trevas. Aí o que a pessoa quer é cura, mas na verdade ela vai abrir as portas do coração para receber um encosto, para receber um demônio, para receber uma entidade, para se vincular com Satanás, e daí então, em vez de encontrar cura, vai encontrar águas amargas para a própria vida. Há alguns filhos que perderam o pai, perderam a mãe. Aí aquele filho sente aquela saudade da mãe, a mãe que partiu, aquelas conversas que tinha com a mãe na varanda da casa, aquele almoço gostoso que a mãe fazia, aqueles papos com a mãe, e de repente já se passou 7 anos que ela morreu, está aquela saudade latente no peito, e esse filho diz: eu quero ouvir mamãe, eu quero conversar com mamãe, e aí então procura uma mesa branca, procura um médium,
procura alguém para trazer o espírito da mãe para conversar com a mãe. E de repente, então, aquele que está nesta relação é possuído por uma entidade que consegue reproduzir a tonalidade da voz da mãe, consegue reproduzir com perfeição a voz da mãe, começa a conversar com o demônio que acompanhou aquele filho, que presenciou algumas histórias da mãe com aquele filho, começa então a falar: meu filho, aquele dia, aquela hora, e esse que está do lado de cá, supostamente matando a saudade, o que ele está fazendo é se vinculando ainda mais com estas águas amargas. Agora havia o reino das trevas. Em vez de matar a sede da saudade, vai trazer águas amargas que vão aumentar ainda mais. Necessidade de alegria. Alguns estão aí à busca de alegria, de paz, de felicidade, procurando sentido na vida, procurando prazeres, procurando uma vida melhor. Aí um colega chega e diz: rapaz, essa necessidade que você tem, você pode resolver isso com um baseado de maconha, você pode resolver isso com uma carreira de cocaína, você pode resolver isso com uma pedra de crack, você pode resolver isso tomando chás alucinógenos, você pode. Ou alguém chega e diz: rapaz, o que você está precisando é de uma boa noite de sono, tem uns medicamentos aqui, ó, toma, você vai dormir 24 horas direto, vai acordar lesado, legal, tranquilo. Aí a pessoa se enche de drogas, se enche de medicamentos, e depois quando acorda, a vida não mudou em nada. Ou então enche a cara, toma todas para tentar afogar as mágoas, a tristeza, só que as danadas das mágoas e das tristezas aprenderam a nadar, e aí tomam, e a tristeza vai nadando, e depois quando passa o efeito do álcool, só fica mesmo a ressaca, a vida fica no mesmo lugar. Eu estou com sede, só que matar a sede em águas amargas é só aumentar ainda mais a sede. Um tanto de gente que quer melhorar financeiramente, e essa é uma necessidade legítima, quer sair de um barraco para construir uma casa um pouquinho melhor, quer sair dessa para uma casa que tenha reboco, que tenha piso, uma casa onde tenha móveis de primeira linha. Isso é legítimo, só que alguém diz assim: eu vou resolver isso tomando água amarga, aí procura um caminho ilícito, procura o caminho do roubo, procura um outro caminho, e na verdade vai aumentar ainda mais a sede. Queridos, tentar resolver uma necessidade sem a intervenção de Deus é pedir para aumentar a necessidade. Mas veja bem, em segundo lugar, tentar resolver uma necessidade sem a intervenção de Deus é pedir para viver em conflito com o próximo. Versículo 24, o povo de Israel tentou matar a sede nas águas amargas, não conseguiu, e qual é a reação deles a seguir? Diz o versículo 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Sabe, queridos, enquanto as nossas necessidades, que são legítimas, não forem resolvidas em Deus, com Deus e para a glória de Deus, nós vamos viver trocando farpas, nós vamos viver na cultura da culpabilização. O culpado é o outro. De quem é a culpa? É a pergunta clássica, e a resposta é: a culpada é a minha mulher, o culpado é o meu marido, a culpa é do governo, a culpa é do clima-tempo, a culpa é do curso que
fechou antes de me dar o diploma, a culpa é das crianças, e a culpa aí a gente transfere, e a gente sempre busca alguém para ser o bode expiatório da gente, a culpa, e dentro das igrejas então, que o diabo leva de culpa, o culpado é o diabo, o copo caiu das mãos, não é a sonceira da mão, é o diabo está derrubando o copo com água agora, e tudo é o diabo, e é culpado para cá, culpado para lá, e a gente vive essa cultura da culpa. Quando a gente tenta resolver uma necessidade sem Deus, não encontra a correspondência exata, a gente culpa o outro. Mas ainda em terceiro lugar, preste atenção, tentar resolver uma necessidade sem a intervenção de Deus é pedir para acreditar que a vida deu errado. É pedir para acreditar que a vida deu errado. Nós não temos relatos aqui nesse episódio dos murmurinhos que houve entre o povo de Israel, mas com certeza pessoas estavam dizendo assim, cara, na verdade a gente fez foi uma burrada, hein? Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Lá nunca um israelita morreu de sede, agora nós estamos aqui com sede. Porque se você segue adiante, no capítulo 16, o problema não é mais água, o problema é comida. Aí no versículo 3 do capítulo 16 diz assim, disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Gente, o povo de Israel com fome nesse momento, não mais com sede, eles pensam que era melhor ter morrido no passado do Egito, a enfrentar as provações de um momento para provar de um futuro glorioso. Escute bem, quando nós tentamos resolver as nossas necessidades sem a intervenção de Deus, nós pensamos que a vida deu errado. Quando começa a faltar água no relacionamento conjugal, quando a sede começa a dominar a família, quando a fome começa a pervadir os nossos intentos profissionais, a gente ignora Deus, a gente pensa, a minha vida deu errado. Eu casei com a pessoa errada. Eu não devia ter esse filho nesse momento. A minha vida profissional foi um engano, foi um erro. O meu ministério foi um fracasso. A minha vida foi uma completa, presta atenção na palavra, desgraça. Eu não devia era ter nascido. A minha história não merece sequer uma página de 2 parágrafos em qualquer jornal do Brasil. Por quê? Porque você tem uma necessidade, você não consegue resolver aquilo e você logo diz, a minha vida deu errado. Se essas 3 maneiras são 3 maneiras equivocadas de tentar resolver as necessidades, ao olhar para esse texto, a gente encontra também a maneira certa da gente lidar com as necessidades. Como nós devemos lidar com as nossas necessidades? Vamos lá, a lista aí. Em primeiro lugar, volte-se para o Senhor Deus. Se de um lado o povo de Israel não soube lidar com aquela necessidade, Moisés o soube. Versículo 25 diz aí, então Moisés clamou ao Senhor. Veja, Moisés não fica batendo boca com o povo de Israel, dizendo, eu vim e vocês quiseram de livre e espontânea vontade virem atrás de mim, eu não tenho nada a ver com isso não, vocês vieram porque vocês quiseram. Não, ele não bate boca, ele não fica trocando acusações, ele diz, tá bom, me dê um tempo, deixa eu buscar o meu Deus. E ele vai buscar ao Deus criador dos céus, da terra e dos mares, dos rios, dos oceanos, dos igarapés, das fontes, daquele que fez a terra com lençóis de águas por baixo. Ele vai orar a esse.
E algumas pessoas vão dizer assim: ah, Welton, eu acho muito interessante vocês cristãos, vocês acham que podem resolver problemas complexos de maneiras simplistas. A gente pergunta a vocês como resolver alguma coisa, vocês dizem, vai orar. Você chama isso de simplismo? Eu não chamo isso de simplismo, eu chamo isso de dependência. Eu chamo isso de revelação da nossa fraqueza. Eu chamo isso de um conhecimento aberto para um Deus que, embora criou o mundo com suas complexidades, Ele é capaz de resolver as coisas de modo simples. O que a gente precisa, queridos, é se voltar para Deus. A gente está atrás de muitas leituras, a gente está atrás de muitas propostas, a gente está atrás de muitas invenções, a gente está atrás dos últimos lançamentos tecnológicos, bioquímicos e etc., quando nós devíamos voltar para Deus e dizer: Deus, tem uma carência aqui dentro do peito, tem uma necessidade aqui dentro da minha alma, tem, meu Deus, um monstro aqui dentro de mim, querendo se aproveitar dessa necessidade para me levar para longe do Senhor. Deus, o que é que eu faço? Deus, o que é que eu digo? É hora de falar, é hora de me calar, é hora de passar a noite acordado ou de dormir descansando no Senhor. O que que eu faço? E daí a gente olha para esse texto e a gente vê que esse Deus, Ele não apenas ouve, mas Ele fala. E assim nós temos a segunda maneira da gente lidar com as nossas necessidades. Em segundo lugar, não menospreze o que Deus lhe mostrar. Versículo 25, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Num primeiro momento a gente fica assim, estamos com sede, o que nós temos diante de nós é amargo, a gente volta-se para Deus e diz: Deus, o que que eu faço? Aí quando você abre os olhos, Deus diz: aquela árvore. Aí você diz: Deus, acho que eu não expliquei muito bem o Senhor. Nós não estamos atrás de frutas, nós estamos atrás de água. Deus, não estamos procurando raízes para fazer algum chá, nós estamos com sede, Senhor. E Deus mostra uma árvore. Ei, não menospreze o que Deus lhe mostrar. Porque certa vez, Davi foi lutar com um gigante Golias, que estava armado até os dentes, e o Davizinho diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele olha, o que ele vê são pedras, e é com aquelas pedras que ele vai derrubar o gigante Golias. Certa vez Jesus estava cercado de uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e os seus discípulos vêm até ele e dizem: Senhor, o povo tem fome. E Jesus diz: e agora, o que nós vamos fazer? O André diz: olha, Senhor, eu vi 5 pães, 2 peixes, nas mãos de um menino, mas o que é isto para tanta gente? Não tenha na sua boca essa consideração de André, porque Deus é capaz de multiplicar 5 pães e 2 peixes e atender uma multidão de pessoas. Às vezes Deus está te mostrando algo, e você quer algo mais elaborado, mais sofisticado, que aos seus olhos parece que tem mais a ver com a solução. Não, desconsidere você, a lógica de Deus não cabe dentro da nossa lógica, mas quando Ele age, faz-se toda a lógica, faz-se toda a lógica. Mas em terceiro lugar, como é que a gente tem que lidar com as necessidades da vida? Deixa eu dizer algo para você: coloque um madeiro nas águas amargas da sua vida. Versículo 25, a história continua. Deus mostra aquela árvore, e aquela árvore, aquele arbusto, é para ser jogado nas águas amargas, e foi o que Moisés fez. Diz aí, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deus dá um nó na nossa cabeça, não é? Uma árvore, você pega aquela árvore, joga naquela corrente de água, e aquela corrente de água se torna doce, água potável, boa para consumo. Gente,
quando eu olho para essa ligação de árvore, água e resultado bom, eu me lembro da cruz de Cristo, que também é uma árvore, que também é um madeiro. E sabe qual é a solução para as águas amargas que correm dentro de nós, para as necessidades que nós temos dentro de nós? Queridos, é o madeiro da cruz. A árvore é a única realidade que pode adocicar a nossa vida. Somente a cruz pode adocicar as águas amargas da existência humana. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, diz a palavra do Senhor o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Diz o versículo 1 e o versículo 2 de Apocalipse: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Queridos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, tem uma mensagem linda da parte de Deus para os nossos corações. Diz assim, 1 Pedro 2, 24, carregando Jesus, Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Quando a gente lê no português, a gente não entende muito bem a ligação que tem 1 Pedro 2,24 com Apocalipse 22,14. Acontece que no grego, a mesma expressão para o madeiro é a mesma expressão para a árvore da vida. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: se você quer um dia enxergar com seus próprios olhos esse rio que sai do trono de Deus e da árvore que está no meio deste rio, de um lado e de outro, e poder comer deste fruto e tomar das folhas que são para a cura dos povos, é necessário antes você passar pelo madeiro, você passar pela cruz de Cristo, você olhar para ali e entender e crer que os seus pecados estão lançados naquele madeiro, e por meio daquele madeiro, um dia você poderá chegar a desfrutar da árvore da vida. É uma árvore que se lança num rio e ele vira doce. É este madeiro que você precisa colocar na sua vida. As suas necessidades só serão sanadas por meio da cruz. Os seus desejos mais íntimos, pervertidos até, que podem destruir a sua vida, você tem que trazer e colocar esse madeiro nas águas amargas da sua vida. Mas ainda eu digo a você, em quarto lugar, à luz desse texto, entenda que as suas necessidades são momentos estratégicos para dar ouvidos à palavra de Deus. Deus, Ele aproveitou da necessidade, da provação para falar com o povo em seguida sobre a sua palavra. As águas ficam doces, e aí então Deus entra no versículo 25 e 26, e ali, naquele momento, naquela hora, deu-lhes estatutos e uma ordenação, e ali os provou e diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Preste atenção, queridos, a árvore é lançada em Mara e as águas ficam doces, só que agora a gente tem que tocar a vida, a gente tem que seguir pelo deserto, e a gente não pode simplesmente olhar para a cruz e não trazer a cruz
para o nosso dia a dia. E como que a gente traz a cruz para o nosso dia a dia? Vivendo a palavra de Deus, os seus estatutos, as suas ordenanças. A nossa vida precisa mudar, os nossos valores precisam mudar, a nossa maneira de analisar a vida precisa mudar. Nós precisamos agora refazer a nossa história à luz dos mandamentos de Deus. Deus tirou o povo do Egito, os prova agora com a falta de água, a necessidade se manifesta, Deus entra com milagre, e agora Deus diz: ei, vamos começar uma caminhada agora. Eu tenho estatutos, eu tenho ordenança, eu tenho mandamentos, vocês não vão viver de qualquer maneira, a minha palavra vai ser lâmpada para os pés de vocês, e vai ser luz para o caminho. Querido, a sua necessidade é um momento chave, estratégico, vital, para você ouvir a voz de Deus. Deus te trouxe aqui e está falando com você. Preste atenção na palavra de Deus. E eu concluo essa mensagem dizendo para você: viva crendo que dias melhores virão. A caminhada do povo continua, e olha o que diz o versículo 27. Eles saem de um córregozinho de água ali em Mara, e eles chegam a Elim, no deserto, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Diante das situações amargas da vida, não perca a fé de dias melhores. Está difícil, mas continue a caminhar, porque Elim está logo à frente. Ou seja, 12 fontes de águas, 70 palmeiras estão logo ali à frente. Tem expectativa de dias melhores. Não pense que você vai viver devorado por suas necessidades. Não pense que tudo que Deus tem para você é um córregozinho de Mara. Deus tem 12 fontes de água, 70 palmeiras, ou seja, Deus tem milagre. Ele pode intervir no seu casamento, pode mudar a sua família, pode trazer um novo fervor espiritual para você, pode entrar na sua vida financeira e trazer prosperidade, pode mudar o seu relacionamento familiar, pode abrir os seus olhos, te dar grandes ideias, fazer com que você viva uma vida plena e feliz na presença dEle. Eu gosto dessa expressão aí, ó, acamparam junto das águas. O povo de Israel acampou-se junto das águas, e nós podemos também nos acampar hoje junto das águas, porque Jesus é a fonte de águas vivas. E Jesus está neste lugar. E a gente pode se acampar com Ele, a gente pode colar nele, e a gente pode viver plenamente realizados nele. Amém? Ministério de louvor aqui à frente. Querido, as suas necessidades só podem ser sanadas de maneira legítima em Deus. Fora de Deus é laço, fora de Deus é cilada. Fora de Deus é só aumentar o buraco da necessidade no coração. Fora de Deus não tem jeito. Por isso eu quero convidar você a vir a Deus, a vir a Jesus, porque Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Não dá para conhecer Deus Pai sem que olhemos para o Deus Filho, Cristo Jesus. Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode limpar a sua vida. Essa água serve não só para matar as nossas necessidades, como para nos purificar plena e totalmente. Você não precisa de mais drogas, de mais álcool, não precisa de mais caminhos ilícitos, não precisa de mais jeitinho brasileiro, não precisa de mais um tantão de coisa. Você só precisa vir a Jesus, e Ele abrirá os caminhos que te conduzirá até Elim, até as 12 fontes de água e as 70 palmeiras. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos louvar o nome de Jesus nessa hora. Quero te convidar a louvar o nome do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos louvando a Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja orando,
seja colocando as suas necessidades diante dele, os seus problemas, suas dificuldades, as suas pressões, porque não é à toa que a palavra de Deus foi aberta hoje nesse texto. Esse texto é vivo, ele solta para atingir, alcançar e intervir nas nossas próprias vidas. Amém? Vamos louvar.